Eu assisti recentemente a entrevista do Paulo Guedes ao Primo Rico, né, no podcast Primo Cash, acredito. Até recomendo que você assista esse podcast, bem interessante ali, alguns pontos que o Paulo Guedes coloca. E ali ele coloca como, né, a fórmula de sucesso que ele teve ao criar aquele enorme déficit que ele criou em 2020, né, com os gastos da pandemia, onde o governo acabou tendo que estourar o teto de gastos, né, negociar com o Congresso para poder combater a pandemia, com todos os gastos que eram possíveis naquele momento. O endividamento do Brasil em relação ao PIB, né, chegou a subir mais de 10 pontos naquele período. E como é que, alguns anos depois, né, 2 anos depois, o governo conseguiu entregar o déficit em relação ao PIB da mesma forma que pegou, né? Como ele conseguiu esse sucesso? Porque a estratégia era totalmente diferente, era reduzir impostos, continuar efetuando as reformas, e isso daria mais espaço para que o setor privado conseguisse investir, criar empregos, crescer, e é o setor privado que cria riquezas para o país e não o Estado, né? Sempre colocando isso aqui, isso é importante para você entender. O setor privado iria trazer de novo o crescimento para o país, o governo ia conseguir arrecadar, e também houve as privatizações da Eletrobras, entre outras empresas, que permitiu também que o governo arrecadasse. Outra coisa importante foi congelar o reajuste dos salários do funcionalismo público. Isso também permitiu que o governo segurasse as contas naquele momento. Então, o governo conseguiu ali arrecadar e projetar gastos só para esse ano de 2023. Vamos lembrar que por causa do Auxílio Brasil, né, que foi colocado ali no final, nas eleições, o governo já estava projetando déficit para esse ano. Então, o governo projetaria déficit para esse ano, mas o Paulo Guedes iria continuar com essa ideia das reformas para criar um ambiente em que o setor privado conseguisse sustentar, puxar o crescimento econômico. E é uma jogada muito interessante, porque se o PIB cresce, então o endividamento ele não fica tão grande assim, né? O endividamento em relação ao PIB ele acaba se estabilizando. Agora, se o país deixa de crescer, como é o caso aí com mais impostos, o PIB tende a se aproximar ainda mais do endividamento. Então, é uma jogada muito arriscada do que está acontecendo e, por isso, eu acredito que você deve já começar a mirar para o crescimento dos juros em 2024. Isso pode estourar lá para o segundo semestre. Acredito que essa política de corte deve continuar esse ano, no começo do ano que vem, mas tão logo a gente tem aí dados como esse, né? O déficit primário dos meses comecem a apresentar números negativos, o Banco Central vai ser obrigado a reverter a política de juros. A inflação vai continuar sendo um problema, porque vamos lembrar que eu já trouxe para você que esses gastos, esse déficit atual vai gerar inflação. E já apresentou aí uma surpresa no IPCA 15 desse mês de agosto. Veio acima do que o mercado estava esperando. Não tão acima assim, né? Não um número de 1%, mas veio uma inflação acima do que o mercado estava projetando, principalmente com a alta do valor da energia. Então, isso também trouxe aí, a energia vai continuar subindo, a gente está vendo gás natural subindo, petróleo subindo, mesmo que haja esse controle do governo aí em relação à Petrobras, ela vai ter que reajustar esses valores em algum momento, e isso vai impactar também na inflação. Então, a probabilidade maior é que o governo continue tendo problemas para arrecadar ano que vem, o déficit não vai ser zerado, ele vai continuar tendo déficit, o governo e o Banco Central em algum momento vai ter que parar com a alta de juros e, quem sabe, até voltar a subir. É por isso que o mercado hoje está precificando a volta da inflação. Por mais que a gente tenha corte de juros, o que seria extremamente benéfico para a Bolsa, o que deveria estar trazendo a Bolsa para cima, né? Se vamos ter juros mais baixos, por que a Bolsa não está subindo? Exatamente por esse ponto. O mercado projeta a inflação à frente. E projetando a inflação à frente, reconhece que os juros tendem a subir de novo, não tem a segurança que os juros vão cair. Se
No primeiro momento, até acredito que quando passar essa proposta aí de déficit zerado, isso pode fazer algum efeito no curto prazo da Bolsa, como já fez aí nos últimos 2 dias, tá? Além da situação brasileira, a gente pode também colocar, e tem que colocar, a situação que está acontecendo lá fora, recessão na China, recessão na Europa, recessão nos Estados Unidos, que vai atrapalhar o ambiente lá fora, a derrota na luta contra a inflação do Banco Central americano e do Banco Central europeu. O Japão também vai ter derrota nesse sentido, como eu já venho passando aqui. Isso vai impactar também o ambiente de negócios aqui no país e fica muito difícil o governo arrecadar num cenário como esse. Então, a proposta de mais impostos, de arrecadar mais e não cortar gastos, ela sempre vai ser uma medida pior. Sempre vai ser uma medida pior, a não ser que você tenha uma bolha econômica, você esteja vivendo um momento como aconteceu lá atrás, durante os governos Lula, né? Quando a China estava crescendo mais de 2 dígitos, abrindo a economia, as commodities subindo como nunca. Isso favoreceu muito o ambiente para o Brasil, né? Que é o principal exportador para a China, né? De produtos, de commodities para a China, aço, minério, commodities agrícolas. Isso também ajudou bastante na arrecadação do governo. Então, o governo conseguiu estipular todos aqueles programas sociais, Bolsa Família, aumentar tudo aquilo naquele período, porque estava arrecadando mais também, porque a economia chinesa estava puxando a economia brasileira. Os juros também, a gente teve até um ambiente favorável para que os juros recuassem ali até uns 7,5%, com o Fernando Meirelles ainda como presidente do Banco Central naquele momento, mas quando essa coisa toda acabou, né, quando a arrecadação do governo acabou caindo, quando a bolha chinesa ela esfriou e a China parou de crescer como crescia, viu a crise do subprime também em 2008, que atrapalhou todo esse movimento, aí, meu irmão, foi inflação para cima e a gente viu o estouro dessa crise financeira bater lá em 2011. Os gastos estavam altíssimos, gerando déficit, o governo tentando arrecadar mais através de impostos, e isso acabou impedindo que o Brasil crescesse, né? A gente começou a ficar com aquele crescimento baixíssimo que vimos e que continuou aí pela última década, né? Até então a gente não tem um grande crescimento da economia brasileira porque o Estado está sempre interferindo na economia, sempre interferindo no crescimento do setor privado, e é por isso que o ambiente para os empresários no Brasil é um ambiente muito difícil, porque você tem que ficar ligado toda hora nessas interferências do Estado, principalmente quando temos um governo que é expansionista, né? Que está expandindo os gastos como esse aí, porque sabe que a corda vai estourar nas empresas que vão ter que pagar a conta. E como não é suficiente, né? Os gastos continuam, o déficit continua aumentando, quem paga a conta depois é você, porque as empresas vão repassar os custos desses impostos para o preço dos produtos e você vai pagar esses produtos, é você que compra esses produtos, então a inflação também volta a subir. Tá? É muito delicado a situação fiscal do Brasil, não se surpreenda se a gente vai ver muito foguetório aí para essa proposta aí zerada para 2024. Volto a dizer, eu até torço para que dê certo, mas como eu já explanei aqui, como eu trouxe vários exemplos, é muito difícil que aconteça, e o exemplo maior... E aí, curtiu o vídeo? Esse trecho foi retirado do meu podcast, o Lioncast, da comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro que recebem todos os dias conteúdos como esse. Para você ter acesso a esse conteúdo completo, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e faz a sua assinatura. Te vejo lá!